esse é o motivo pelo qual eu ainda tenho uma dificuldade de a gente discutir morte assistida no Brasil. Nenhum paciente nunca, em cuidado paliativo, nas piores situações, com os piores sintomas, me pediu para morrer, depois que a gente conseguiu controlar os sintomas, né? Um caso muito discutido foi aquele caso da menina da pior dor do mundo, da neuralgia do trigêmeo, em que ela fez uma vaquinha, porque ela queria ir para a Suíça se submeter à morte assistida, e ela desistiu quando ela foi acompanhada por uma equipe de dor e cuidados paliativos que conseguiu controlar o sintoma dela. Então, é muito por aí que me incomoda um pouco. Por outro lado, eu também fico feliz, porque eu acho que essa discussão ela só chega porque a gente está falando disso, em que a gente esteja discutindo algo que talvez a gente precise da base, né? Como a gente estava falando de dignidade, assim, uma coisa muito simples da gente ver. E eu fui fazer cuidado paliativo porque eu via as pessoas morrendo mal dentro das UTIs. E aquilo sempre me incomodou muito, foi algo que me mobilizou muito. E quando eu descobri que havia uma alternativa para isso, ali eu me encontrei. E eu vi muito paciente morrendo com dor, com falta de ar, como eu vejo todos os dias, com desconforto. E aí, quando a gente começa a acompanhar esses pacientes e trata os sintomas deles, a gente vê que eles morrem melhor, com mais qualidade, talvez. Dignidade, eu concordo contigo, é difícil da gente dizer. Mas tem um caso em que eu nunca vou me esquecer dessa frase, porque eu acho que é uma frase muito bonita, de um paciente que tinha um câncer avançado, estava dentro da UTI, ia falecer na UTI, a gente conversou com a família, entendeu que não fazia sentido a gente expor ele a medidas invasivas que poderiam prolongar um sofrimento, da dor e desconforto, e a gente tratou os sintomas. E assim a família ficou com ele 24 horas. Ele morreu ao som de Chico Buarque, que era o que ele gostava, e a família saiu de lá, nos abraçou e disse assim, foi lindamente triste. E é lindamente triste. Nesse momento se sabia que ele estava morrendo, é isso? Isso tinha certeza, pela Sim. sua avaliação ali, temos mais alguns minutos. O tempo a gente não sabe. Sim, né? A gente não consegue poderia precisar. acontecer a qualquer momento. Isso, a gente imaginou que nas próximas 24 horas aquilo aconteceria. E aí se colocou uma música que ele gostava? Eles quiseram ficar dentro do box, eles ficaram lá, colocaram uma música que o paciente gostava de ouvir, ficou toda a família em volta dele e ele morreu naquela situação. Ou seja, sem dor, sem sofrimento, sem falta de ar, sem desconforto e na presença de quem possivelmente ele gostaria. Naquele momento ele já não conseguia mais ter consciência. Nossa, que história. O que eu tenho que ficar claro, eutanásia, claro, o termo, não é abreviar a vida. Como a Lívia muito bem colocou. Sofrimento, né? É fazer medicação. Estamos tratando os sintomas, aliviando os sintomas desse paciente. E que talvez isso abrevie o tempo que esse paciente iria sofrer. Por exemplo, esse caso que a doutora Lívia falou, ele ficou 24 horas ali para dentro de família. Talvez poderia ter se colocado esse paciente em ventilação mecânica, ter colocado esse paciente com diálise, é o quê? Vivendo com rim artificial, fazendo politransfusão para esse paciente, e ele não ficaria 24 horas. Talvez se conseguiria manter ele de forma artificial, agregando vários sofrimentos para ele, puncionando esse paciente em veia femoral, puncionando ele em veia jugular e se mantendo artificialmente e talvez tirando, de certa forma, vocês têm a dignidade desse paciente. Tendo que despir ele várias vezes, tendo que muitas vezes pedir para a família se retirar do quarto, tem que muitas vezes sangra quando se faz esse procedimento invasivo, tem que se entubar, esse paciente não se consegue entubar, se faz lesão e sabendo que o desfecho dele talvez fosse em 24 horas, em 7 dias ou em 15 dias, mas seria esse desfecho. Eu acho que tem uma questão bioética que a gente discute sempre nas questões de terminalidade, que é a vida e o viver. Essa noção filosófica da vida biológica, né, e do viver, da maneira como aquela pessoa efetivamente consegue entender a sua própria existência. E isso é muito importante na terminalidade. E eu acho que uma questão que foi trazida aqui pela doutora Lívia, que eu concordo 100%, é a formação dos profissionais.
Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial e todas as outras formas, né, que hoje nós temos são muito estimulantes muitas vezes. Mas muitas vezes a gente está perdendo essa formação humana da formação. E a gente observa o quanto ela é importante em momentos como esses, de entender que o cuidado paliativo em situações como esse não é uma perda de tempo. Não, de forma alguma. A Leslie fala o seguinte: o filme citado pela doutora deveria ser visto por todos os envolvidos nessa discussão. O tema é muito bom, eu gostaria de poder ter o poder de decidir por mim mesma. Só repete o nome do filme, professora, qual é? É Mar Adentro. Mar Adentro. O diretor é o Alejandro Amenábar. E o ator é simplesmente Javier Bardem, né? Só Javier E trata Bardem. desse assunto mais ou menos que a gente estava falando. É uma história aqui. muito Sem bonita. spoiler. Ele era ele era um marinheiro e ele para se exibir para a namorada, ele dá um salto ao mar. Sim. E a onda naquele momento baixa muito e ele cai e se lesiona e fica tetraplégico por mais de 24 anos. Mas, Léo, ela é a Leslie, né? Isso. Ela pode decidir por ela mesma. Ela tem a possibilidade hoje de fazer uma diretiva antecipada de vontade. Um documento. Um documento, onde ela vai dizer o que para ela faz sentido, o que não faz sentido. Não é uma Isso garantia não tem de que... Teoricamente, infelizmente, teoricamente é uma garantia. Todos os médicos deveriam cumprir uma diretiva antecipada de vontade. A dificuldade atualmente é o que a doutora Márcia colocou. Uma equipe acuada, ela tem dificuldades. Então, a gente não tem uma legislação ainda que fale sobre isso. A gente tem uma resolução do CFM, mas que nos garante juridicamente que a gente pudesse seguir. Aí também falta, de novo, formação dos profissionais, de entender que aquilo é a diretiva do paciente, é aquilo que ela deseja. Agora, a lei estadual fala em diretivas antecipadas ao E não Estado apenas formação dos profissionais, porque, claro, eu acho que se discute, de certa forma, esses temas. Não se tem uma disciplina sobre esse tema, se discute esses temas quando se passa no estágio de UTI, quando se pega pacientes oncológicos já terminais, se discute esse tema. Mas o que falta muito é uma falta de estrutura também. Porque muitas vezes chega num plantão um paciente e não se sabe se ele tem a diretiva antecipada de vontade ou não. Ele registrou aquele documento em cartório, mas eu estou lá no plantão, recebo um paciente? Não, muitas vezes a gente não sabe qual é o quadro. É essa a questão. Mas quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai pensar e mais as famílias vão trazer isso para nós. Perfeito, não, né? acho que perfeito. Acho as famílias vão essa... estar mais a par das decisões do paciente sobre o seu próprio tratamento. Mas muitas vezes, por exemplo, também trabalho em emergência. Pô, estou na emergência ali. Esse é um lugar muito mas nesse documento não pode estar a vontade da pessoa em tirar a vida de forma antecipada. Não, porque isso é ilegal no Brasil. Mas ela pode decidir que ela não quer ser exposta a, por exemplo... prolongamento de um tratamento que vai fazer ela sofrer por mais tempo. Exatamente. De forma indireta acaba ocasionando, né? Só para eu tinha ficado devendo aqui os países onde a eutanásia é permitida. Na Europa, a eutanásia é praticada de forma legal. Na Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Portugal. Mas na Suíça também, não é? A Suíça é o único país que recebe estrangeiros. Que recebe estrangeiros. Nas Américas, Canadá, Colômbia e alguns estados dos Estados Unidos também. E na Oceania, na Austrália e Nova Zelândia, enfim, são os países em que é permitido.